Aleluia. Graça e paz a todos. Como quero cumprimentar a todos nesta noite com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com boa noite. Estaremos dando início a mais um culto de adoração ao nome do Senhor através desta live. Quero nesta noite estar também falando com vocês um pouco, meditando sobre a palavra de Deus, depois dos louvores. Nós vamos estar louvando, depois da hora nós vamos orar, e nós vamos estar louvando o hino de número 61, o número 4 e o número 46 da nossa harpa cristã. A você que tiver com a sua harpa cristã nas suas mãos, vai poder estar juntamente comigo adorando o nome do Senhor. Nós vamos dar início já agora, orando, pedindo a Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente dar início a este culto de adoração, juntamente com os irmãos que vão entrar aí. Então oremos ao Senhor, que o nosso Deus possa verdadeiramente estar conosco. Oremos a Deus. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença santa e gloriosa, nós nos encontramos, ó Pai, neste momento, Senhor, fazendo, Papai, esta live e buscando a Tua face em adoração, ó Pai. Que o Senhor venha nesta noite, Senhor meu Deus, derramar as Tuas ricas bênçãos sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, ó Pai, pois sabemos, ó Senhor, como Tu és grandioso, Tu és santo, Tu és tremendo e Tu és maravilhoso. Alcança nesta noite as vidas, ó Pai, alcança, meu Deus, os lares, as famílias, ó Senhor, dando para eles, ó Pai, força, entendimento e graça, para entender e compreender, Senhor meu Deus e meu Pai, a sua jornada na face desta terra. Quero clamar em favor da igreja do Senhor, quero clamar em favor da igreja, meu Deus e meu Pai, que está passando por momentos difíceis, ó Senhor, nesta terra. Deus de todo poder, Deus de glória e Deus de majestade, aqueles, ó Pai, que vão ver este vídeo, vão ver esta live, o Senhor possa encher de graça e de conhecimento, ó Senhor, para entender e compreender, meu Deus e meu Pai, tudo quanto o Senhor tem preparado para as suas vidas. Deus de poder e de glória, eu te peço nesta noite, ó Espírito Santo, inunda a nossa casa, inunda o nosso ser e nos faz entender e compreender a Tua majestade, ó Pai. Assim, ó Deus, eu peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua vitória sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Nós engrandecemos a Deus nesta noite, adoramos ao Senhor, porque Ele é rico, é cheio de bênção e é cheio de vitória. Que você possa nesta noite estar conosco, refletindo o nome do Senhor. Vamos adorar então o hino de número 4 da nossa harpa cristã. Depois vamos estar louvando o hino de número 60, número 46. Depois vamos estar entrando para a palavra do Senhor já, tá bom? Enquanto os irmãos vão entrando aí, nós vamos adorando o nome do Senhor nesta noite e adorando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Louve comigo. Deus cuida
seja o nome do Senhor, né? Vamos estar louvando agora também um hino de número 46. Nós já vamos estar entrando também na palavra de Deus após o hino 46, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus tremendo. Por isso nós estamos alegres nesta noite, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Então quero desde já saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nossos irmãos que estão entrando aí, nossa irmã Janaína, minha esposa, né, que acabou de entrar aí, demais irmãos que estão entrando. A todos vocês, é uma grata satisfação, uma honra poder estar aqui fazendo esta live para transmitir a palavra do Senhor aos vossos corações. A pedido do nosso pastor José Dias, nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério do Madureira, residente ali no Vitório Perim Cesarim, né? Na rua Guido Nicolai, número 16. Estamos impossibilitados de cultuar a Deus nos nossos templos, devido a pandemia, mas nós estamos adorando a Deus aqui no nosso lar, na nossa casa, mediante esta live. E nesta noite quero trazer uma palavra para o vosso coração, que se encontra no livro de Jó, tá? Você que acompanhou eu nas redes sociais aí, eu postei de manhã, né, que eu ia estar falando sobre Jó. Então quero meditar em Jó, capítulo de número 22 e o verso de número 28 apenas. Evangelho de Jó, livro de Jó, né, um livro poético, livro de Jó, capítulo de número 22 e o verso número 28. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus para nós entendermos um pouco o propósito de Deus para a vida do homem, né? O propósito de Deus para a vida desta humanidade. Porque é importante a gente aprender a palavra de Deus, porque muitas pessoas fazem uma ideia de Deus, fazem uma ideia de como é servir a Deus e como é ser cristão, mas nós vamos ver pela palavra de Deus verdadeiramente o que é ser servo e serva do Senhor. Amém? Então no livro de Jó,
capítulo número 22, e o verso 28 diz assim, ó: determinando tu algum negócio, se-te firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Vou repetir para vocês, tá? 22, verso 28. Determinando tu algum negócio, se-te firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Nós sabemos que o livro de Jó, ele tem vários tipos de ensinamentos para nós. É um livro poético, é um livro sapiencial, ou seja, um livro de sabedoria. E daria para fazer várias lives, várias pregações só referente ao livro de Jó. Então eu peguei dentro dessas riquezas doutrinárias que existem dentro da palavra de Deus, aqui dentro do livro de Jó, e quero trazer para vocês apenas uma qualidade. Então nós vamos aprender nesta noite, através da vida de Jó, através desta palavra que eu acabei de ler para vocês. Nós vamos pensar uma parte, né, da grandiosidade de ensinos e doutrinas que tem dentro do livro de Jó, mas quero trazer para vocês somente uma particularidade. E qual particularidade é essa? Qual particularidade nós vamos estar meditando hoje e aprendendo com Jó? Nós sabemos que Jó revela um sofrimento muito grande, né? Mas eu quero falar para você nesta noite, eu quero que você aprenda juntamente comigo. Eu e você vamos aprender através do Espírito Santo. Nós vamos aprender algo importante nesta lição, nesta noite, nesse tema, né, do livro de Jó. Nós vamos aprender com Jó que a constância é revelada na tribulação. Então nós vamos falar um pouco sobre constância, tá bom? Então a constância é muito importante na vida do ser humano. Ou seja, nós sermos constantes, né? Estamos constantes. Então, por isso que eu li, determinando tu algum negócio, se-te firme. Então nós vamos falar sobre a fidelidade e a firmeza e a constância em estar na presença do Deus que fez os céus e a terra. Então nós vamos estar aprendendo nesta noite acerca disso, determinando tu algum negócio, se-te firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Então Jó capítulo 22, verso 28, nós vamos entender isso. E para a gente poder começar já fazendo uma introdução desse personagem, um personagem bastante conhecido, nós vamos entender que Jó vivia na terra de Uz, tá bom? Vivia na terra de Uz, próximo ali de Canaã, tá? Alguns estudiosos dizem que faz parte da região de Edom, tá certo? Não vem o caso aqui de saber determinar o lugar, mas para você saber que ele vivia na terra de Uz, era um homem íntegro, um homem reto e um homem temente a Deus. Então é uma qualidade que a gente começa já a observar já no primeiro capítulo do livro de Jó. Você vai começar já a observar a qualidade deste homem. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, possuía 7 filhos e tinha também 3 filhas. Sua família parece que foi ensinado dentro do amor, da fidelidade e da união e da comunhão, porque você pode observar que os seus filhos, eles confraternizavam entre si, né? Um irmão almoçava na casa do irmão, fazia festa na casa do irmão. Então vocês viam aí pela palavra de Deus que o próprio família de Jó era uma família unida, era uma família verdadeiramente que estava tendo ali, né, um ensinamento muito importante. Porque se Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, com certeza ele passava isso para os seus filhos, tá certo? Então era uma família muito unida. E Jó também era um pai amoroso e um pai também que se preocupava com a sua família, porque a Bíblia nos revela que ele fazia orações e buscava a Deus, né? E fazia o local sacrifício em prol da sua casa, em prol da sua família, tá certo? E provavelmente esse fato da história de Jó, alguns estudiosos acham que o livro de Jó foi um dos primeiros livros a ser escrito, tá? Antes de Gênesis. E praticamente o livro de Jó dá para a gente poder localizar ele no período patriarcal, na época de Abraão, praticamente na época de Abraão, tá certo? Você vai ver que isso é muito importante, que estava num período ali que ainda não era o período onde tinha a lei, onde tinha nada, mas era ainda, antes desse tempo, tinha ainda alguém. Antes de Moisés, tinha pessoas que adoravam a Deus e realmente confiavam em Deus. Então diz a palavra de Deus que Jó estava vivendo praticamente nesse período aí, tá bom? E ele era um homem muito rico e tinha muita influência social e tinha uma alta posição no lugar a qual ele morava, tá certo? A qual ele morava. Então fiz essa introdução para você entender um pouco sobre quem era Jó. E
enquanto Jó estava vivendo a sua vida normalmente, cotidianamente, Jó estava ali fazendo tudo isso que eu falei para vocês, tomando conta dos seus afazeres, dos seus gados, das suas fazendas, dos seus filhos, adorando a Deus, buscando a Deus. Só que, sem ele esperar, sem ele perceber, a Bíblia vai nos revelar que houve uma reunião no céu, né, onde os filhos de Deus chegaram na presença de Deus. E no meio dessa reunião, encontrou-se também um outro anjo, né, agora mais um anjo caído, Satanás, que foi até o céu porque estava de rodear a terra e passear por ela. Então, quando ele estava no meio da reunião, Deus perguntou para Satanás, para ele dizendo assim: você viu meu servo Jó? Você tem observado meu servo Jó? Então você vê aqui que nesta passagem, o inimigo, o diabo não falou nada. Foi Deus que iniciou a conversa. Foi Deus que iniciou, né, o diálogo e apresentou a Jó para Satanás. E a Bíblia vai revelar que então não foi Satanás que escolheu. Olha, eu quero que você entenda essa primeira parte aqui. Você vai entender então que Deus que chamou a atenção do diabo, de Satanás, acerca de Jó. Então não foi Satanás que escolheu Jó para ser, né, para passar por tudo isso, para passar por esse teste, por esse sofrimento, a qual Jó foi submetido. A Bíblia nos revela que foi o próprio Deus, porque o dia estava tendo reunião no céu. Os inimigos, né? O inimigo entrou no meio dessa reunião por estar passeando por a terra e viajar por ela, né? E rodear a terra, foi até essa reunião. E nessa reunião Deus chamou a atenção do adversário perguntando se ele tinha observado Jó. Tá certo? Então eu quero dizer para você nesta noite que o inimigo, ele não tentou fazer nada, mas Deus que apresentou Jó, né? Apresentou Jó para o adversário. Então eu quero que você preste bem atenção para você ver aonde nós vamos chegar aqui através da revelação do Espírito Santo, tá? Eu quero que você também entenda, então, já que foi Deus que chamou a atenção, por que Deus chamou a atenção, né, da vida de Jó? Por quê? Porque quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua fidelidade. Quem realmente ele faz um bom testemunho, anda de acordo com os preceitos, né, do Evangelho, chama atenção. Então Deus sabia que o inimigo tinha visto, né, que a Jó tinha chamado a atenção do adversário. E aí, conhecedor de todas as coisas, Deus tocou no assunto falando de Jó. Tá? E diante do testemunho dado por Deus, acerca da sua fidelidade, o que aconteceu? Satanás, ele já vai alfinetar. O inimigo vai alfinetar e vai dizer assim: também, né, ele só é íntegro, ele só tem essa integridade porque o Senhor o abençoa, porque ele é possuidor de bens. É por isso que Jó, ele faz o que faz. Por isso que Jó anda da forma que anda, porque o Senhor tem um abençoado, né? Então é por isso que Jó está te servindo, por isso que Jó está te ajudando, está te adorando. Então Satanás estava acusando ali, naquele momento, que Jó era uma pessoa interesseira, que Jó era uma pessoa que só estava buscando a Deus e agradando a Deus porque estava sendo abençoado. Tá? Então, em outras palavras, a sua fidelidade estava condicionada aos bens que possuía. Então o inimigo estava querendo falar para Deus, falando para Deus: ó Deus, né? Ao mesmo ponto chamando Jó de interesseiro, estava falando para Deus: você também, você agrada a Jó, você só dá bênção para Jó, por isso que te adora. Então está querendo colocar a culpa também em Deus e colocando a culpa também em Jó, dizendo que Jó era interesseiro. Por quê? Porque ele estava falando que a integridade de Jó, que a sua integridade se devia no fato de ser abençoado por Deus e possuir bens. Então Satanás estava dizendo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Jó possuía e pela bondade de Deus para com a vida dele. E que se caso tudo aquilo fosse tirado, certamente Jó ia blasfemar contra Deus. Essa foi a intenção do adversário. Porque falou: Jó estava ali, né, cercado de bênção, cercado de vitória. Então o que vai acontecer? Com certeza, verdadeiramente, Jó vai te negar a partir do momento que o Senhor arrancar tudo dele. A partir do momento que o Senhor deixar de abençoar a ele. Então, Jó com certeza vai blasfemar. O que Deus falou em Jó capítulo 1, verso 12? Falou para Satanás: então, eu permito que você vá lá e submete Jó a um teste. Pode submeter Jó a um teste. Você vai lá, arranca tudo que ele possui, exceto a sua vida.
Você só não vai poder tirar a vida de Jó. Mas os bens, tudo que ele tem, você pode tirar. Você vai lá, tira tudo que Jó tem, exceto a sua vida. Então, com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus bens. Jó, de uma hora para outra, ele perdeu os seus gados, perdeu os seus servos foram mortos a fio da espada, conforme você vai ver no verso 13 até o verso 17. Seus filhos que estavam reunidos na casa do seu primogênito, né, comemorando alguma coisa, todos eles morreram nesta investida do adversário. E daí veio um grande vento, e o vento caiu sobre os filhos de Jó e acabou matando os filhos de Jó. Então a gente começa a entender por aí, meu irmão, que Jó começou a passar agora por um teste. Aí, diante de tanto sofrimento que Jó passou, o que o diabo esperava? O que o adversário estava esperando? Para poder chegar para Deus e falar: tá vendo? Não falei? Chega esperando que Jó deixasse de adorar, deixasse de glorificar, deixasse de fazer aquilo que ele é acostumado a fazer, porque agora ele já não era mais possuidor dos bens, não era mais possuidor de alegria, não era mais possuidor, né, de um status a qual ele obtinha. Então a esperança do adversário era que Jó chegasse diante de tanto sofrimento, ele fosse lá e blasfemasse contra Deus. Só que nós lemos um versículo interessante: propondo tu algum negócio, se-te afirme, e a luz brilhará em teus caminhos. Nesse episódio, Jó tinha todo motivo, razão, para poder desistir. Tinha todo motivo e razão para poder ir a favor daquilo que o adversário tinha falado. Mas diante de tanto sofrimento, o que Jó fez? Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, lançou sobre a terra e adorou o nome do nosso Senhor Deus. Olha, que coisa interessante. Jó adorou a Deus. E é nessa hora que a gente conhece aquelas palavras proferidas pela boca de Jó. Ao invés de Jó levantar-se, ir contra Deus e murmurar contra aquele que pode todas as coisas, Jó falou uma linda palavra que se encontra no livro de Jó, capítulo 1 e verso número 21. É um versículo bastante conhecido da igreja. Era para Jó ir ao encontro do querer do adversário. Mas Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, meu irmão, olha que maravilha. Olha que maravilha. O adversário tinha ido até Deus, falando que se tirasse tudo, ele ia blasfemar contra Deus. Só que Jó chegou e foi lá, adorou o nome daquele que pode todas as coisas. Adorou o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E mais uma vez, os filhos de Deus, os anjos, se apresentaram diante de Deus. Mais uma vez, teve a primeira reunião, agora teve a segunda reunião. E mais uma vez, os filhos de Deus chegaram diante do trono de Deus. E mais uma vez, no meio desta reunião, estava quem? Estava Satanás. Só que agora Deus novamente faz a pergunta para ele: e Jó? Como que está Jó? E dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus. O inimigo falou: não, Jó não blasfemou contra o Senhor. Jó desta vez não blasfemou. Mas por que não blasfemou? Olha a intenção do adversário de novo. Não contente com a primeira investida, não contente, né, com a sua estratégia, ele foi fazer uma outra coisa. Ele falou para Deus assim, ó: ele só não blasfemou ainda porque ele desfruta de saúde, porque nós só tocamos naquilo que estava fora dele. Mas quero ver quando a gente tocar nele. Eu não posso matar, mas se ele perder a saúde, eu tenho certeza
que realmente ele vai blasfemar contra o Senhor. E mais uma vez, então Deus permitiu que o adversário tocasse na saúde de Jó. De forma que Jó poderia ser afligido por enfermidade, mas porém não poderia ser morto. Então, você toca na saúde de Jó, mas não vai matar a Jó. Lá em Jó capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, você vai ver esse diálogo, né? Essa forma de poesia, escrita em forma de diálogo aqui, na conversa entre Deus, né, e o adversário. Aí, mais uma vez, o adversário saiu e foi lá o quê? Arrancou a saúde de Jó. E Jó foi acometido de uma doença que a palavra de Deus nos revela que saía, né, chagas, e ele precisava de um caco de telha para poder se coçar. Então vai viajando comigo aqui para você entender que o que é uma constância, o que é ser constante, tá? É que nós vamos aprender com Jó sobre constância. Então estou apresentando para você tudo que poderia fazer com que Jó deixasse de ser constante, que deixasse de fazer com que Jó fosse um ser inconstante, que ele não pudesse permanecer nos seus propósitos. Mas determinou tu algum negócio, se-te firme. Aí a Bíblia vai revelar para nós também, para piorar a situação, a mulher de Jó, ao ver o marido tomado de tanto sofrimento, a mulher de Jó aconselha a ele amaldiçoar a Deus. Só que a resposta de Jó para sua mulher foi que ela estava falando como uma doida, mas fala como qualquer uma doida. Só que o termo hebraico da palavra doida aí possui um sentido interessante para a gente entender um pouco sobre a constância de Jó. A palavra doida aí ela tem um sentido de infidelidade e apostasia. Ou seja, a apostasia é não crer mais em Deus. A apostasia é não confiar mais. A apostasia é você ser infiel com aquele que foi fiel para com você. Então mostra que o apóstata, ele só consegue ser fiel quando as coisas vão bem. Mas quando a coisa vai mal, ele fica infiel. A mulher de Jó não conseguiu suportar tudo isso. Por quê? Porque ela estava sofrendo por a perca, a mesma perca que Jó teve, e agora estava sofrendo porque está vendo o marido não tal sofrimento. Então ela não fez aquilo porque realmente ela estava, né, posta à prova. Que sendo posta a teste, a prova era Jó. Então ela falou. Então a palavra doida aí é apostasia. Por quê? Porque surgiu a dificuldade. Quando surge a dificuldade, vem a descrença. Quando surge a dificuldade, vem a apostasia. Então ela foi acometida por esta apostasia devido aos acontecimentos que veio na vida dela. Mas só quem estava sendo ali provado e testado estava sendo a pessoa de Jó, o seu marido. E é interessante, meu irmão, para a gente for parar para pensar um pouquinho sobre essa passagem, que o adversário não estava errado na sua colocação, quando disse para Deus: ó Deus, Jó só te adora porque ele está cercado de bênçãos. Eu quero que você comece a pensar comigo uma coisa, que o inimigo também, ele não estava inteiramente errado. Por quê? Porque o homem caído, o homem verdadeiramente caído, ele não pode amar a Deus. O homem caído não consegue servir a Deus. Nós só conseguimos servir a Deus e amar a Deus após nós termos reconciliado com Cristo e Cristo ter nos salvado e nós estamos diante de Deus através do Espírito Santo de Deus. Mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo não existia ainda a graça. Mas naquele tempo ainda existiam homens que adoravam o Deus Todo-Poderoso. Pega o exemplo de Abraão, um exemplo de Noé, um exemplo de Jó, que nós estamos falando agora, né? E muitas outras pessoas que adoraram a Deus mesmo antes de conhecer Deus. Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, desse Deus que nós servimos. Então naquele tempo tinha, mas o adversário sabia que a grande maioria das pessoas não podia amar a Deus, a não ser que tivesse algum benefício. Então por isso que eu quero que você entenda comigo nesta noite, que muitas pessoas, né, confirmam o que o adversário estava dizendo, que estão só indo atrás de Deus e só está falando que ama Ele porque está buscando aquilo que Ele pode dar, só está buscando aquilo que pode ganhar através de Deus. E quantas pessoas vão para a igreja por isso? E quando essa pessoa perde aquilo que conquistou, ela faz igual a mulher de Jó.
acaba ficando apóstata, se apostasia. E é por isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, cuidado com esse falso evangelho, esse falso evangelho que o adversário também estava falando lá atrás já, que as pessoas só vão a Deus por interesse, porque se não tivesse a ajuda de Deus o povo blasfemava. E é uma verdade, tem uma meia verdade naquilo que o adversário está dizendo. Por isso que nós vemos hoje no meio evangélico o crescimento do mercantilismo, né? Que mudou o evangelho do arrependimento, o evangelho de amor, né? E regeneração, por um evangelho de enriquecimento. Um evangelho que busca enriquecimento, ao ponto de que quando tudo vai bem, as pessoas confiam em Deus. Mas quando as coisas vão mal, né, as pessoas já não mais confiam em Deus. Porque confiam em Deus por causa do quê? Por causa das suas riquezas, das bênçãos recebidas e dentro de outras coisas mais. Então, Jó estava querendo provar que não é isso que faz ser um verdadeiro adorador. Mas infelizmente o adversário sabia que o homem vai atrás disso. O adversário sabia que o homem ia buscar essas coisas. Aí, infelizmente, hoje os cristãos estão entrando na era do hedonismo, na busca incessante do prazer. Então, o hedonismo está tomando conta da mente cristã, na busca do prazer, da não aflição, do não sofrimento. Eu não posso sofrer, eu não posso isso, não posso aquilo. Então, nós podemos observar que muitas pessoas confiam em Deus desta maneira, porque daquilo que Deus dá, daquilo que Deus tem, quando Deus está abençoando, quando estão rindo, estão tudo felizes. Mas quando as coisas vão mal, eles não adoram a Deus. Então, de certa forma, o adversário não estava totalmente errado, devido ao que ele tem visto e vislumbrado no meio da sociedade. Mas ele só estava errado, sabe por quê? Porque Deus não estava falando de qualquer homem. Deus não estava falando de qualquer pessoa. Deus estava falando de uma pessoa exclusiva. Então o foco aqui está em outro prisma, está em outra visão. Nós vemos neste livro maravilhoso, um livro poético, sapiencial, uma declaração muito importante. Uma declaração que vai fazer agora para a gente poder entender esta mensagem que eu estou agora na introdução trazendo para vocês. Agora nós vamos entrar na profundidade daquilo que o Espírito Santo quer ensinar para você. Que o foco desse livro poético, profético aqui, e sapiencial, o livro de Jó, tem uma declaração muito importante. Que independente do que o homem pensa sobre Deus, independente do que o homem acha que é servir a Deus, independente do que o homem acha que é confiar em Deus, então nós vamos ver que realmente o que está relevante aqui, o que é relevante aqui, é o quê? Não é a confiança que o homem tem em Deus. O que é relevante aqui não é a confiança que o homem tem em Deus, porque eu falei para vocês, as pessoas confiam por causa das bênçãos, confiam por causa daquilo que tem, confiam por causa da prosperidade, confiam por causa do dinheiro, e o dinheiro é a raiz de todo mal, e o homem busca essas coisas. Então o homem está preocupado com tais coisas. Então o importante aqui não está na confiança que o homem tem em Deus. Olha o mistério, para a gente poder entrar no cerne da mensagem. Então você vai me perguntar, mas então o que, irmão Walker, que está explícito nesse contexto? O que está explícito aqui, meu irmão, não é a confiança que o homem tem em Deus, mas é a confiança que Deus tem no homem. É a confiança que Deus tem na vida de Jó. Jó era um homem em quem Deus colocava a sua confiança. Então nesta noite eu quero dizer para você uma coisa. Eu não quero saber a confiança a confiança que você, a confiança que a igreja tem em Deus. Eu quero saber a confiança que Deus tem em nós. Eu quero saber da confiança que Deus tem sobre você. Eu quero saber da confiança que Deus tem sobre a sua igreja. Porque o que importa aqui é aquilo que Deus vê em nós. O que importa aqui é aquilo que Deus vê em mim. O que importa aqui é aquilo que Deus está vendo em você. O que importa aqui é o que Deus estava vendo em Jó. O adversário falou, com certeza, se arrancar
Pode tirar. Se fosse feito com outras pessoas, com certeza o diabo ia estar certo. O adversário ia estar certo. Porque na verdade as pessoas só estão falando que ama a Deus porque está tudo bem. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos cansados de ver pessoas que outrora adoravam a Deus conosco, que outrora glorificava a Deus, pregava a palavra, falava que Deus é bom, mas quando veio a luta, quando veio a perseguição, quando veio a dificuldade, o que eles fizeram? Eles retrocederam. Eles deixaram de ser constantes. Então Jó estava determinado em continuar sendo fiel, independente da sua situação. Jó estava, ele falou, propondo tu algum negócio, por isso que ele chamou nossa atenção, propondo tu algum negócio, se tinha firme. Mas que negócio Jó tinha proposto? Jó tinha proposto em ser verdadeiro adorador, que adorava o Pai em espírito e em verdade, em qualquer circunstância, independente da situação. Aí eu pergunto para você nesta noite, aí eu pergunto para mim nesta noite, eu pergunto para a igreja de Deus nesta noite, e você responda para você mesmo, aí no seu lar, responda para você, será que eu sou um homem em quem Deus pode confiar? Será que você é o homem e a mulher que Deus pode confiar? Será que a igreja de Deus, que se diz igreja de Deus, que adora a Deus, que louva a Deus, que busca a Deus, será que verdadeiramente nós podemos dizer, eu sou a igreja em quem Deus pode confiar? Deus pode confiar em você nesta noite, meu irmão? Em meio a essa situação? Em meio a essa dificuldade que você está passando? Será que você pode realmente falar para Deus, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu propus um negócio e serei firme. E você vai ver no final, depois dessa mensagem, que o mesmo versículo diz, e a luz do justo brilhará no seu caminho. Então, primeiro você tem que ser constante, tem que ter constância. Sabe por que Jó conseguiu permanecer ao mesmo, independente da situação? Enquanto você responde para você mesmo se Deus pode confiar em você, e é um alerta para você nesta noite, porque nós estamos passando por situações difíceis no mundo, e vamos passar muito mais ainda. Então Deus está perguntando, eu posso contar com você? Sabe por que Jó permaneceu o mesmo? Sabe por que Jó ficou fiel? Porque Jó entendeu que bastava somente confiar em Deus. Jó compreendeu que só bastava confiar naquele que ele amava. Só podia confiar naquele que ele adorava. E sabia que ele podia confiar naquele que pode todas as coisas. Porque ele pode, meu querido. Ele pode todas as coisas. Ele pode, meu querido. Ele pode, em meio à sua situação, em meio à sua dificuldade, ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Em meio à tua situação. E é isso que Jó, ele entendeu. Por isso que Jó era o homem em quem Deus podia confiar. É por isso que eu quero que nesta noite você entenda esta palavra, para que Deus possa confiar também na sua vida. Que Deus possa confiar também na minha vida. Para que Deus possa continuar confiando na sua igreja. É por isso que eu estou trazendo essa mensagem. Porque Jó entendeu uma coisa importante, que está no mesmo livro de Jó, capítulo 42 e verso número 2. Porque diz assim, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Jó entendeu isso, que nenhum dos planos de Deus poderia ser frustrados. E dentro do plano de Deus, estava Deus em confiar em Jó. Deus é Senhor de tudo, meu irmão. Deus é Senhor de todas as coisas. Então Jó nos ensina nesta noite grandes coisas sobre constância, sobre ser constante em Deus. Quando nós entendemos que Ele pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nós entendemos a soberania de Deus. Nosso Deus, Ele é soberano. Nosso Deus é um Deus que reina e vive eternamente para todo sempre. Amém. Então o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal. Não é somente uma preciosidade de um livro sapiencial, de um livro poético, mas sobretudo ela é uma poderosa resposta de Deus
para as grandes questões da vida. Então o livro de Jó vai mostrar para nós as grandes questões da vida do ser humano. Então muitas vezes, nós passamos por crises existenciais. Nós passamos por crises existenciais e Jó vai nos mostrar a grande questão da vida. Você está me entendendo? Vocês estão conseguindo compreender o mistério de Deus? Agora, uma das dificuldades cristãs é manter-se a constância com Deus. Uma das dificuldades do servo, da serva de Deus, é manter a constância em Deus. Sabe por que eu não mantenho a constância em Deus? Justamente por não entender o que Ele quer fazer. Porque não consegue entender o que Ele quer fazer. Não consegue entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. As pessoas não conseguem entender que Deus tem um propósito para cada um debaixo desse sol. Tudo que está debaixo desse sol, debaixo desse céu, tem um propósito. E nosso Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Você pode estar se perguntando nesta noite: por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Meu irmão, quando você faz uma pergunta dessa, você está deixando de entender a soberania de Deus. E aí você também está sendo egoísta. Aí você fala: por que eu? Quer dizer, se não fosse você, o outro poderia? Então não pergunta por que eu. Pergunta: Senhor, independente da situação, eu creio no teu propósito. Eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Tudo que Deus faz é perfeito. Nós não conseguimos entender. Então uma das grandes dificuldades que a igreja cristã tem, que o mundo evangélico tem, é não conseguir manter-se constância com Deus devido às adversidades que aparecem. E o que significa a palavra constância que eu estou falando para vocês aqui? Nós estamos aprendendo com Jó. Constância significa estabilidade. Constância significa paciência. Constância significa lealdade. Olha, constância significa perseverança. E constância significa firmeza. Determinando tu algum negócio, se-te firme. Determinando tu algum negócio, fica firme. Porque nós temos que ser constantes diante de Deus. E a constância tem um significado de paciência, lealdade, perseverança e firmeza. E isso é a característica de uma pessoa, olha que interessante, isso é uma característica de pessoas que não se desviam do seu propósito. Não desvia do seu propósito. É por isso que o tema que eu escolhi é: propondo tu algum negócio, ou seja, você tem um propósito de adorar a Deus, você tem um propósito de servir a Deus, não desvie. Não desvie desse propósito. Não desvie desse propósito que você determinou para o seu coração. Sabe por quê? Porque quando você tem a constância em Deus, é a característica que você é uma pessoa que não desvia do seu propósito, é leal, tem fé, vive na piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Mesmo diante de qualquer tipo de problema. Mesmo diante de qualquer situação. Mesmo diante de qualquer coisa que foge, meu querido, do seu entendimento, que foge da nossa razão. Então a constância significa tudo isso. E é por isso que Jó nos ensina uma palavra maravilhosa para nós. Por isso que Jó consegue nos ensinar, eu aprendo com Jó a ser uma pessoa constante em meio às provações e sofrimento. Olha que interessante. São Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, na sua Suma Teológica, ele vai falar que constância é a persistência firme no bem. É a persistência firme no propósito, sem desistir quando aparecem os obstáculos inesperados. Ou seja, então é persistir firmemente no bem, sem desistir quando aparecem obstáculos inesperados, que nos surpreende. Por quê? Porque estão fora daquilo que nós tínhamos previsto. Está fora daquilo que a gente tinha planejado. Está fora daquilo que a gente queria. Está fora daquilo que a gente pretendia. E quando as coisas fogem da nossa alçada, nós muitas vezes nos barramos, aparecemos os obstáculos e nós paramos. E esses obstáculos muitas vezes, irmão, é importante para nós, porque nos põe à prova. Então a constância consiste em quê? Em superá-los sem deixar que esses obstáculos
nos derrubem, sem deixar que esses problemas venham nos tirar da presença de Deus, sem deixar com que esses problemas venham fazer com que eu blasfeme contra Deus, porque essa é a vontade do inimigo, essa é a vontade do adversário, porque ele fala, se tirar tudo dele, ele vai blasfemar. Será que eu e você nós somos igual a esses outros? Será que nós somos igual a essas pessoas? Né? Então nós temos que entender, meu querido, que na Bíblia Deus fala da necessidade da constância e ensina que na dificuldade nos faz bem. A dificuldade nos faz bem. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, que está segundo os seus propósitos. Então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então até os obstáculos que sobrevêm sobre nós, eles são necessários, são fundamentais. Sabe por quê? Porque nas dificuldades nós faz tornar para nós coisas construtivas, não destrutivas. Eu já ensinei aqui para vocês que é aluno de escola dominical, né, vocês que são nossos alunos, você sabe, né, que a aprovação ela tem um caráter positivo. Porque a aprovação nos aproxima de Deus, nos faz buscar mais a Deus. Agora a tentação não, a tentação é negativa que nos desvia de Deus. Mas está entendendo? Nós temos que aprender isso. Então a tribulação, meu irmão, ela é importante para nós, porque vai ser coisas que vai trazer benefícios para nós. E a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, verso 12, feliz o homem, olha, feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Prometeu para aqueles que o amam. Então a tribulação, ela produz em nós a constância. É por isso que Deus faz com que nós passamos por situações difíceis, por dificuldade. Porque Deus traz em nós a constância. E a constância produz virtude a toda a prova. Você vai ver isso em Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 4. Vamos ler aqui rapidinho, Romanos, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Do verso 3 e o verso 4, que diz assim, ó: não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e experiência, a esperança. Olha. E verso 5, ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a constância vai gerar em nós a experiência, e a experiência e a esperança. Então, quando você tem a confiança e a esperança em Deus, você vai entender verdadeiramente que você tem a quem pode socorrer, e a luz do justo brilhará no teu caminho. Então Tiago vai mostrar para nós no capítulo 5, verso 11, né, na sua epístola, se referiu a Jó como exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiriam. Então ele mostrou para nós a paciência, porque a paciência produz experiência. Olha, a paciência nos dá experiência, e a experiência traz em nós esperança. Quantas experiências você já teve e Deus te socorreu? Então você já tem experiência que Deus ele cuida de ti. Tem experiência que Deus vai cuidar de ti. E a Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, verso 38, a Bíblia vai dizer que o justo viverá do quê? Viverá pela fé. Vai viver da fé. Agora, se você recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, meu querido, a constância é importante na vida do ser humano. É isso que Jó está dizendo. Eu propus ser fiel. Eu propus ser adorador. Eu propus andar na presença do Senhor em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Então nós vamos aprender com Jó e com Jesus, que são nossos maiores exemplos de constância. Tá? Maior exemplo de constância para nós. Ele enfrentou, né, Jó e Jesus enfrentou provações e sofrimento sem desviar do seu propósito. E nós devíamos seguir os passos deles. Os passos de Cristo e os passos de Jó. Mesmo quando fomos enfrentando tentações e dificuldades. Mesmo em meio a situações difíceis, temos que permanecermos constantes. Nós temos que aprender que cada dia mais, que ser constante é uma decisão, meu irmão. É uma decisão que você precisa tomar na sua vida. Ou você é adorador, ou você não é.
Ou você ama a Deus em qualquer circunstância, ou não ama. Porque é o primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jó mostrou que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Jó mostrou a constância, porque Jó passou, perdeu, sofreu, ficou doente, enfermo, tudo. Mas ele propôs um negócio. Então, meu querido, você precisa entender que constância é uma decisão sua. É uma decisão de renúncia. É uma decisão de sacrifício. E principalmente de você reorganizar as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? São as coisas terrenas ou as coisas celestiais? Qual que é a verdadeira prioridade que você tem? Deus está mostrando para nós através dessa pandemia, através dessa situação, qual é a sua prioridade. A nossa prioridade, irmão, tem que ser Cristo. A nossa prioridade tem que ser Deus. Nós temos que ser constante em Deus em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Determinei ser fiel a Cristo independente da situação. Porque o mais importante aqui é agradar a Deus, é amar a Deus, honrar, temê-lo e adorá-lo. Ser constante, essa é a obrigação nossa. Propondo tu algum negócio, se te afirme. Eu propus a ser fiel a Cristo, eu levantei a minha mão, aceitei Jesus como meu Salvador. Eu vou entender que está lá em Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Confia, mas confiar em qualquer circunstância, confiar em qualquer situação. Porque o maior bem que o homem pode ter não é a riqueza, não é a saúde, não é nada que este mundo pode oferecer. A maior riqueza que nós podemos ter é a nossa comunhão com Ele. E essa foi a preocupação de Jó. A preocupação de Jó foi essa perca de comunhão. Jó queria ter comunhão com Deus. Jó queria agradar a Deus. Mas mal sabia ele que ele já tinha agradado. Tinha superado a expectativa. Jó superou a expectativa de todo mundo. Muitas vezes você está achando aí que Deus não te ama, achando que Deus não te vê, achando que Deus não está se importando, mas talvez você já alcançou um grau de satisfação em Deus, que Deus está se orgulhando de você, que Deus está orgulhando da sua vida, porque você é uma pessoa constante, você adora em meio a lágrimas, você busca a Deus em meio ao sofrimento, você continua servindo a Deus em meio às lutas, tribulações, porque você é uma pessoa constante. Então, eis que nós temos por bem-aventurado aqueles que sofreram. Ouviste que foi a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Por quê? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Você vai ver isso em Tiago capítulo 5, verso número 11. Então, meu querido, mas as veredas do Judas é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até chegar a ser dia perfeito. Até chegar a ser dia perfeito. Então, muitas vezes, nós nos frustramos e nós não entendemos. Por quê? Nós não aceitamos, não entendemos, porque verdadeiramente nós não estamos vendo com outro olhar. Então que nesta noite você possa aprender comigo, que lá em Provérbios 4:18 a Bíblia fala: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. A luz do justo vai brilhando mais e mais, como a luz da aurora, até chegar o dia perfeito. É por isso que Jó disse: propondo tu algum negócio, se-te afirme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jesus dizia a todos, para a gente finalizar: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Então, meu querido, minha querida, meus irmãos em Cristo Jesus, aprendemos com Jó a ser constante. Isso é importante, buscar constância em Deus. Então, mais uma vez, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que nós aprendemos essa profundidade com Jó. Não é o homem que adora a Deus, não é o homem que confia em Deus. O importante aqui desta mensagem é o homem em quem Deus confia. E nesta noite, para a gente finalizar, eu posso te dizer mais uma vez: Deus pode confiar em você? Deus pode colocar a confiança dele em você? Mesmo você tendo pouca força, vai guardar a palavra e não vai negar o seu nome? Mesmo tendo pouca força? Fique constante, meu irmão. Não perca o foco. Não perca o foco de maneira nenhuma. Não perca o foco.
não perca o foco em Deus. A sua lealdade, a sua perseverança e a sua firmeza é a característica de um homem que agrada a Deus. Isso que foi que Jó fez. Jó agradou a Deus. Amém? Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Fique com esta palavra. Amanhã eu convido vocês para estar conosco na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar fazendo a Escola Bíblica Dominical a partir das 9 horas até as 10 da manhã. Fique conosco. E à noite estaremos celebrando o culto com a família. Tá certo? Nós vamos estar fazendo a live do culto com a família. Então Deus em Cristo vos abençoe. Nós vamos estar louvando agora o hino da harpa. A gente finalizar. Estaremos louvando o Senhor com o hino de número 46, no hino 61 da nossa harpa cristã. Louve juntamente conosco. Nós vamos estar orando e encerrando a palavra de Deus nesta noite e este culto de adoração ao Senhor. Louve comigo. Propondo tu algum negócio, se te afirme. Sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor. Louvado seja o nome do Senhor nesta hora, né? Louvado seja Deus. Eu vou deixar mais um versículo aqui para os irmãos, para o coração dos irmãos, tá? Para a gente estar finalizando e vou dar orando e dando a bênção apostólica já nesta noite. No livro de Lucas, capítulo de número 22, louvado seja Deus, que diz assim, verso 28 e verso 29. Lucas 22, 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Olha que interessante, para finalizar. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E assim como meu Pai me confiou o reino, eu confio a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando nesta noite. Vamos adorar o nome do Senhor mais uma vez.
E nós vamos estar terminando já essa live em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Quero apresentar estes irmãos desta igreja, Senhor, que adorou o Senhor nesta live. Toma conta da vida deles, ó Pai. Faz brilhar, Senhor, meu Deus e meu Pai, na vida dos Teus servos, Senhor, a Tua maravilhosa presença e a Tua maravilhosa luz. Dá, Senhor, meu Deus, uma semana abençoada para os Teus servos. Cuida deles, ó Pai, livra eles de todo mal. Faz, meu Deus, a Tua vontade na vida dos Teus filhos, Senhor. E que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, tá, meus irmãos? Louvado seja Deus, Deus abençoe vocês. Estenda as mãos aqui para receber a bênção apostólica. E que Deus abençoe vocês. Espero vocês nas próximas lives, se Deus quiser. Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor e o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Dizemos tudo junto. Amém. Fique com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Graça e paz a todos.